Curados para servir. Hoje em dia precisamos de muitas bênçãos do Senhor nosso Deus, seja nas questões de família ou questões financeiras e principalmente nas questões de saúde. Como temos enfrentado doenças, não é mesmo? Cada dia aparecem novas enfermidades. E quando estamos passando por essas coisas, logo lembramos de clamarmos ao Senhor para recebermos um milagre de suas poderosas mãos. Não é que Deus só faz as coisas ou milagres somente por interesses, mas já passou pela sua cabeça por que Deus haveria de te curar ou fazer um milagre em sua vida? Sim, porque os mesmos que são curados um dia ficarão doentes para morrer. Os mesmos que recebem um milagre em suas finanças, um dia vão precisar de novo. Então, por que Deus pode e faz milagres em nossa vida? Eu atribuo isso a propósitos. Deus tem sempre um propósito quando vai fazer algo grande em nossa vida. Pode ter certeza disso. Deus não faz milagres à torta e à direito. Senão, Ele faria com todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os momentos. Mas Deus tem estratégias e requer a nossa fé e a nossa obediência. Eu tenho certeza que o maior propósito que Ele tem ao fazer um milagre é glorificar o seu próprio nome e depois nos tornar servos amorosos, tementes e obedientes à sua vontade. Hoje, em nossa devocional, nós vamos falar da sogra de Pedro. Ela recebeu um milagre, foi curada, mas o que será que aconteceu com ela depois disso? E é o que nós vamos falar hoje. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui, na devocional Personagens Bíblicos. Hoje nós vamos falar da sogra de Pedro e o tema será Curados para Servir. Vamos ler o texto bíblico de Lucas capítulo 4, versículo 38 ao 39. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Irmãos e irmãs, estamos diante da história de uma mulher que nem mesmo sabemos o nome, mas que recebeu uma dádiva, um presente, um milagre do Senhor Jesus. Essa mulher era a sogra de Simão, o apóstolo Pedro. Ela estava febril, diga-se de passagem, com uma febre muito alta. Jesus foi até a casa de Pedro e então lhe pediram que a curasse, coisa que Jesus fez imediatamente. E ele foi até ela, inclinou-se, repreendeu a febre e essa a deixou imediatamente. Pode até parecer uma cura simples, mas não foi. Nós sabemos hoje que a febre não é uma doença, mas ela é sim um sinal do corpo que há algo errado, uma inflamação ou uma infecção grave. Então, o que foi curado não foi a febre, mas algo muito maior do que ela. Esse foi o grande milagre para aquela mulher. Ainda que fosse uma simples infecção ou inflamação, não deixaria de ser um milagre, pois naquela época não se tinha analgésicos ou antitérmicos como nós temos hoje. Não havia farmácias e nem hospitais. As pessoas morriam por coisas simples. Então, receber uma cura de alguma enfermidade já era um grande milagre, não é verdade? Mas o que nos chama a atenção foi que, ao ser curada, a sogra de Pedro logo levantou-se e passou a servi-los, diz o texto. Vamos lembrar que Jesus não andava sozinho, sempre tinha seus discípulos ou apóstolos com ele. Então, ela deve ter trabalhado um bocado para servir tanta gente. E é sobre isso que quero falar com você. Quando recebemos algo da parte de Deus, temos que ser agradecidos e passar a servir. As coisas não são sobre nós, mas é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o reino de Deus. Deus não cura, faz milagres e opera maravilhas por causa da nossa pessoa em si, mas Ele quer que testemunhemos da sua grandeza e do seu poder. Ele quer que, a partir desses milagres, nós venhamos a crer e a servir tanto a Ele quanto aos nossos irmãos. Tem muitas pessoas que, quando recebem um milagre, ficam cantando vantagem, como se Deus as amasse mais do que as outras,
como se a fé delas fosse maior do que a de todo mundo. Mas isso não é verdade. Se Deus faz algo por nós, é por pura misericórdia e graça dele, pois nós, por nós mesmos, não merecemos nada. Então, se ganhamos algo sem merecer, é mais do que motivo para temermos e amarmos o nosso Deus de forma intensa e grandiosa. Pode ser uma coisa simples que Deus faz, mas para quem sabe que não merece, qualquer grão de arroz vira um banquete. O mais importante é nós sabermos que os milagres e feitos do Senhor têm propósitos. Ele faz sim porque nos ama, mas quer ver a nossa disposição em servir após tudo aquilo que já recebermos. Já vi muitas pessoas que se derramam diante de Deus para pedir bênçãos. E não que seja errado, mas depois que recebem, elas somem e vivem como se nada tivesse acontecido. Eu acho isso uma ingratidão muito grande. Eu não quero dizer que você vai ter que ficar fazendo coisas para Deus como forma de pagamento do que Ele faz ou fez por você. De jeito nenhum. Por favor, não entenda assim. Mas quero dizer que o que fazemos para Deus é por gratidão, é por temor e quebrantamento diante de sua bondade e fidelidade. Amém? Então, se você foi curado para servir. Se você recebeu um milagre, recebeu para testemunhar da graça, da bondade e da fidelidade de Deus. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre Jesus, é sobre o seu reino, é sobre a sua grandeza. Amém? Vamos orar ao Senhor e que nós tenhamos disposição para servir aquele que nos serviu. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome por essa manhã tão maravilhosa, que o Senhor nos ensina através desse exemplo da sogra de Pedro, meu Pai, que foi curada e logo que foi curada se levantou para servir a todos que estavam em casa. Ó Senhor, que nós tenhamos essa visão e essa direção, meu Pai, para fazermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. Por isso recebemos cura, por isso recebemos milagres, meu Pai. Não é por causa de nós mesmos, mas é por causa do Senhor, é por causa do Teu reino, é por causa da Sua graça, da Sua bondade e da Sua fidelidade. Ajuda-nos a termos um quebrantamento no nosso coração e sempre servirmos ao Senhor, aos nossos irmãos, à igreja, ao reino de Deus, tudo por gratidão ao Senhor que tanto fez por nós e tanto faz. Nós não somos merecedores e o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem feito maravilhas, tem feito milagres, tem nos livrado, tem nos dado livramento, tem nos dado o pão de cada dia. Somos gratos ao Senhor e queremos te servir, te honrar, temer ao Senhor e sermos quebrantados diante da sua poderosa presença e diante da sua poderosa bondade. Assim oramos que sejamos servos conscientes e amemos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, meu Pai. Oramos te agradecendo pelas curas e os milagres e te agradecendo pela disposição em servir ao Senhor. Fomos curados para servir. Glórias ao Teu nome por isso, em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar e se inscreva aí também nos nossos canais do YouTube, segue a gente lá no Instagram, segue a gente também no Facebook e dê uma força para os canais aí, para que essas mensagens sejam divulgadas, tá bom? Desejo a você um bom dia, desejo a você muita paz e muita alegria, que Deus nos abençoe, até amanhã, Deus assim permitindo, e quero ainda te desejar a paz do Senhor Jesus.